que a Edelman promove, com jornalistas e influenciadores, para a gente falar um pouco sobre tendências, experiências, novidades. Vai ser um dia cheio de uma programação bem intensa. A gente vai abrir o vitrine desse ano com uma pesquisa nova da Edelman. A Edelman promove alguns estudos globais, entre eles o Earn Brand. O Trust Barometer foi lançado no início desse ano. Ambos os estudos na íntegra vocês podem acessar no site da Edelman. Aqui a gente vai conversar com vocês sobre um resumo desse estudo, porque ele é um estudo bastante extenso. O Trust, ele mede a confiança de pessoas com instituições, nas instituições, seja governo, ONGs, imprensa, enquanto o Earn Brand mede a força da relação entre consumidores e marcas. E é disso que a gente vai falar hoje. Para me ajudar nesse bate-papo com vocês, a gente convidou o professor Akira, mestre e doutor em Administração de Empresas pela USP, mestre em Administração de Empresas também pela FGV, economista pela USP, engenheiro da computação pela USP, palestrante profissional e professor convidado do IBMEC São Paulo, especialista em estratégia, inovação e empreendedorismo. Bem-vindo. Você se senta aqui com a gente. E o Akira vai nos ajudar a, enfim, a conversar um pouquinho sobre quais são os impactos dos resultados que essa pesquisa traz para a gente. E o Marcel Iomaizumi, que é gerente de pesquisa e analytics, que vai me ajudar a apresentar o estudo e falar com vocês um pouco sobre a metodologia que foi utilizada para a gente chegar nesses resultados. Você já tem. Hoje, trouxe de casa. A gente hoje está mais organizado. Só tô sem o passador de slide. Sem o passador. Eu também estou sem o passador de slide. Bom dia, gente. Obrigado pela presença. Esqueci. Oi, tudo bem? Bem-vindos aí também. Todo mundo que quiser comentar, compartilhar, é só usar a hashtag EarnBrand e a hashtag Vitrine. E acompanhem a gente online. Obrigada. Desculpa não ter dado bom dia para vocês também. Bom, para começar, a gente vai falar um pouco sobre o que motivou, né, a realização desse estudo, que é justamente o momento que a gente vive, né? Então, pensando na gestão das marcas, a gente tem ali uma evolução, né, em que inicialmente as marcas eram um objeto, né, elas sinalizavam a propriedade de um produto ou serviço, e depois, com a crescente competitividade, né, elas vão buscando posicionamento para se diferenciar, e depois a percepção de que cada contato com as marcas gera uma experiência, né? E com a multiplicação, principalmente com o digital e o social, desses pontos de contato, né, o contato muito mais flexível e frequente, né, em qualquer lugar hoje a gente tem experiências com marcas, né, contato com marcas. Então, a gente tem esse período em que o consumidor, que ele está numa fase de ter muito conhecimento, de ser muito crítico, de exigir esse diálogo, né, com as marcas, né, exigir essa resposta frequente, constante, que faça sentido, né. Então, essa pesquisa ela foi concebida com esse objetivo de descobrir qual é a força desse relacionamento, né, da marca com os consumidores. E se a variação dessa intensidade, a variação dessa força, traz melhores resultados comerciais e, em trazendo melhores resultados, como é que as marcas podem se aproveitar disso e fortalecer esse relacionamento, né? Então, o estudo foi feito neste ano, né, que é o terceiro ano do estudo, entre 31 de março e 24 de abril deste ano. Então, ele vai refletir, certamente, né, os humores que estavam permeando os entrevistados nesse momento. Foi feito em 14 países. Em cada país teve 1.000 entrevistados, respeitando a proporção de idade, gênero e região, né, de acordo com os censos mais recentes de cada país. Lembrando que é uma pesquisa online, então reflete essa coisa de necessariamente ter o acesso à internet. É o terceiro ano do estudo, mas é o segundo ano que a gente tem o índice, né? E também foi usado o social listening para
tentar entender, por parte da equipe de pesquisa, como que os achados se materializavam nesse relacionamento online, né? E como que o estudo foi feito? Cada entrevistado recebeu um convite para participar da pesquisa, recebendo 3 categorias que foram sorteadas para ele. E aí, em cada categoria, ele teria que falar qual é o relacionamento dele, qual é a marca favorita nessas categorias que foram sorteadas. E ele necessariamente tinha que consumir essa marca, né? Não é uma questão de percepção de marca, não é questão de, eu adoro a marca, sei lá, adoro a Ferrari, mas não tenho dinheiro para comprar, enfim. Então, é um relacionamento que envolve o consumo mesmo, né? E como para avaliar o relacionamento, a gente tem aqui alguns pontos, algumas dimensões, 7 dimensões que o consumidor teria que avaliar. Então, algumas vão falar muito desse relacionamento mesmo, né? Se a marca constrói confiança em cada ponto de contato, né? Se ela escuta abertamente, se ela responde com cuidado. E outra coisa que é a própria identidade da marca, né? Se ela atua a partir de causas, se ela tem um posicionamento único, se ela representa muito além do produto e serviço, né? E o quanto ela está integrada com o consumidor, né? Se ela estimula o compartilhamento e se ela inspira uma parceria. No ano passado, quando foi o primeiro ano do índice, a gente chegou nesses 5 estágios do relacionamento, que vão do indiferente, que ele pode consumir, pode não consumir, tanto faz a sua marca, ele pode comprar do concorrente, isso não faz diferença para ele, porque ele não está envolvido com você, né? E aí ele vai subindo nessa escala, que vai de 0 a 100, conforme, conforme ele percebe uma diferença da marca para ele. Tanto... Voltou um slide. Tanto da marca para ele, quanto o que ela significa para ele, quanto o quanto ele se envolve com a marca, né? Essa escala, vocês percebem que elas não são, por exemplo, de 0 a 20, 21 a 40 e por aí vai, porque o time de pesquisa percebeu que, dependendo não só da pontuação, mas do quanto ele mesmo declara que está envolvido com a marca, algumas outras respostas de atitudes que ele tem quanto ao consumo dividiu os entrevistados em 5 grupos. Então, de acordo com o comportamento deles, a gente separou e obteve esses 5 estágios, né? Até chegar num ponto em que o consumidor já sente que a relação dele é de construção conjunta com a marca, né? Fazemos coisas juntos e um para o outro, né? Não é só uma relação que o consumidor dá um dinheiro e recebe alguma coisa, né? E o que a gente percebe ali nos 2 estágios de maior envolvimento com a marca é que alguns atributos dentro daquelas dimensões saltam aos olhos, né? Que, obviamente, como é uma pesquisa que mede relacionamento, então você vai ter estimula e facilita uma conversa contínua comigo. Ok, né? Faz sentido. Mas aí você vê outros atributos, por exemplo, produtos são feitos localmente, sua sede fica no meu país. Isso já representa alguma coisa mais também de uma certa polarização, né? De um cenário que a gente tem aí que a gente viu recentemente, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também, né? De o quanto ter um campeão nacional, né? De ter uma produção local, de gerar empregos onde eu moro, né? Faz diferença nessas horas, mas principalmente, né, ter as mesmas opiniões que eu sobre questões sociais e políticas controversas. Você vê que a gente usa muito rede social, então você vê o tempo todo, sempre tem alguém cobrando uma marca sobre algum posicionamento de algum assunto que não é o mais simples, né? E nem sempre tem a ver com a mera relação de consumo. Então você vê que quando existe esse alinhamento do consumidor com a marca nesses pontos, o envolvimento dele cresce muito. E a gente vai ver em seguida o que isso significa. O resultado do Brasil esse ano, não só no Brasil, mas aqui a gente tem os resultados do Brasil,
a gente viu que teve um enfraquecimento em relação ao ano passado, né? A média, que era de 43 pontos do ano passado, foi para 38. E todos os segmentos caíram, todas as categorias caíram. Você vê que o melhor resultado desse ano ficou na média do ano passado, né? Que mídias sociais teve 43 pontos. Todo mundo caiu bastante. E quando você observa as categorias em si, a gente vê que ali, com resultado mais fraco, estão alguns produtos, teoricamente, de menor diferenciação, né? E também que o relacionamento das pessoas com essas marcas não são reconhecidos mesmo como uns relacionamentos transparentes e muito satisfatórios, como, por exemplo, de operadores de celular, né? Sem querer falar mal de ninguém. E, na outra ponta, a gente vê produtos que têm alto valor intangível, né? Por exemplo, artigos de luxo, mídias sociais, e também marcas que estão sendo reconhecidas como ou por uma atuação forte com causas ou por um bom relacionamento. E aí a gente tem aqui o oposto, né, das operadoras, que também são serviços, mas são serviços financeiros, que tem, por exemplo, o Itaú, né, que tem um trabalho forte já, bem longevo, já com causas, e as fintechs, né, o Nubank, que tem muitos fãs, muitos brand lovers, por conta do atendimento que eles promovem online, né? Agora, Dani. Vamos lá. Eu tenho o meu mesmo. Bom, as marcas têm tido um desafio crescente, né, em sair dessa ilha da indiferença que a gente chama, porque tem sido cada vez mais complexo realmente conseguir se conectar com o consumidor, por conta do próprio advento das redes sociais, da pulverização, mas também da própria relação que as pessoas pretendem ter com as marcas. E a evolução das pessoas a partir do advento das redes sociais foi muito mais rápido em termos de relações interpessoais do que as marcas foram capazes de promover. Então, existe um gap aí. Quando a gente fala dessa queda, eu acho que é um pouco dos dois. É um pouco, assim, mas piorou a relação? Não necessariamente. O que eu acho, o que a gente acredita, tem discutido aqui, é que a expectativa das pessoas em relação a essa relação é que cresceu, né? Mais do que uma piora na relação das pessoas com as marcas. A gente parte de números já bem impactantes, a gente resgatou esse número do Trust Barometer e isso traz um pouco de contexto. Por que essa expectativa em relação às marcas cresceu tanto? O Trust trouxe para a gente no início do ano que 62% dos brasileiros acham que o sistema está falhando comigo, e como eu não confio nessas instituições que não estão ao meu lado, eu deposito muitas expectativas nas marcas. Eu espero que as marcas e as empresas supram aquilo que as instituições não estão suprindo, o governo não está suprindo. Então, são números praticamente idênticos, 62% para 61%, que acreditam que as marcas podem fazer mais do que o governo para solucionar os problemas sociais. Então, a gente está falando de números muito importantes aqui e de uma mudança de expectativa e números que são mais altos no Brasil do que são em relação ao resto do mundo, reflexo do que a gente está vivendo, né, nos últimos anos aqui. Na paralela, tanto no Brasil quanto no mundo, a gente percebe que as marcas estão tentando atender essas expectativas, né, de se posicionar, de ter causas mais claras, de ter uma relação com o consumidor que vai além da relação funcional, transacional. E aí, entre erros e acertos, né, as marcas vão tentando encontrar esse espaço. Trouxe aqui 2 exemplos, um da Pepsi lá fora, né, com uma campanha onde eles tentam pegar carona nas manifestações do ano passado nos Estados Unidos contra a violência contra negros, só que simplesmente pegaram carona, fizeram um lindo filme, mas sem, de fato, nenhuma causa apropriada, real, nenhuma atitude. Aquilo foi só pegar carona num assunto que estava em voga. Foi uma tentativa. E que eles acabaram sendo super, super criticados e acabaram até tirando o filme do ar,
não porque as pessoas fossem contra as manifestações, mas elas eram contra eles tirarem partido de algo que não tinha verdade na marca. E assim, a gente tem inúmeros exemplos, eu estou trazendo 2 só para ilustrar do que a gente está falando. A Skol, né, que no carnaval passado, ou retrasado, acabou sendo achincalhada por conta de falar do não, né, de que deixa o não em casa e tudo mais, e que entendeu essa evolução e não só mudou completamente a forma de se comunicar, como olhou para campanhas antigas, né, com essa reposter, e quase como que se retratando, né, e modernizando essa linguagem, e trazendo isso para uma linguagem mais atual. Né? Então, sem negar o que ela fez, assumindo que essa evolução era necessária e trazendo isso à tona para a discussão pública. Então, a gente percebe que, em diferentes espectros, as marcas estão evoluindo, estão tentando, algumas estão acertando mais, outras menos, e a gente tem aqui alguns indícios de como dá para acertar mais do que errar. O que o consumidor quer saber é se você está comigo, né? E são muitos que querem saber. Vocês estão conseguindo enxergar o pessoal daqui? Eu estou na frente. 62% dos consumidores estão consumindo ou boicotando marcas com base em como elas se posicionam em relação a uma questão social e política. É gente pra caramba, né? E são 32% deles estão fazendo isso mais do que faziam há 3 anos atrás. Então, aquele posicionamento da marca, que inclusive os jornalistas detestam, né, de que não me coloco a respeito desse assunto eu não falo, é uma posição que não aceita. Né? O consumidor prefere discordar da posição da marca, mas saber que ele se posiciona de uma determinada maneira em relação àquele assunto, do que a marca que fica tucanando e eu não falo sobre isso, eu não me posiciono. Né? Então, assim, porque eu não quero perder nenhum consumidor, eu não quero que ninguém fale mal de mim. Isso já não é mais viável, já estão falando. Né? Isso é inevitável. E esses consumidores, a gente dividiu eles, para facilitar até nosso storytelling aqui, em três grupos. Até porque os consumidores, os cidadãos, não são todos iguais. Então, aqui, para a gente se organizar, a gente entendeu um perfil de liderança, então, que é aquele consumidor que tem convicção muito forte, é apaixonado, a marca que consome é uma maneira super importante dele se expressar perante a sociedade, expressar as suas convicções. O seguidor, que dependendo do assunto, da marca, ele vai mudar o comportamento e vai comprar ou deixar de comprar em relação ao posicionamento da marca. E os espectadores, que são aqueles que raramente vão comprar ou boicotar, movidos por convicção. E aí a gente colocou eles aqui nesse gráfico, e temos um total aí de 56% que hoje são motivados por causas, que, de novo, é um número muito grande. E o que surpreende é que esse número não depende de classe social. A gente poderia dizer, não, mas isso é coisa na classe A, né, aqui da Vila Madalena. Não. É uma das primeiras vezes no estudo que a gente tem nenhuma diferenciação de comportamento, de classe social e também de idade. Então, o comportamento da geração Z, Millennium, X e Boomer é equivalente. Ou seja, é um fator que está permeando a sociedade como um todo. Não é uma tendência isolada ou uma moda. Né? E isso, aqueles 32% de crescimento nos últimos 3 anos nos mostra. E esse fato de não ser algo isolado numa foto da sociedade, mas sim algo que está na sociedade inteira, também comprova que é um dado que a gente tem que olhar com muito cuidado. Então, a gente vai falar muito desses 56% a partir de agora, até porque a tendência diz que esses 44% devem ir migrando gradativamente para o lado de lá. Para dar também uma visão mais global, aonde está o Brasil em relação ao mundo? Ele está acima do global, né, com 56%, e muito puxado por esses líderes
né, em relação ao global, ele tem mais lideranças, ou seja, pessoas mais comprometidas com as marcas e mais convictas do que a média global. E aí a gente tem mix aí de economias que estão mais recentemente apaixonadas pelo consumo, Estados Unidos e a Europa muito menos envolvida com as marcas e com expectativas muito menores em relação às marcas do que os países do terceiro mundo. Se você compartilhar, então, das mesmas causas com eles, eles vão retribuir. Essa é a notícia boa para as marcas. Ou seja, existe um caminho a ser trilhado e a gente tem indicadores do que as marcas podem fazer para ter relações mais estreitas e mais importantes com seus consumidores. Então, daqueles 56% que a gente falou, seja líderes e seguidores, 72% deles consumiu uma marca pela primeira vez por causa do posicionamento dela em relação a uma questão controversa. Quando eu falo de questão controversa, não adianta também a marca se posicionar, eu sou contra a fome no mundo. Isso todos somos, né? É realmente se posicionar em questões que estão relevantes na sociedade. A gente tem algumas, a gente levantou no Brasil quais são as principais questões, mas estão aí a questão de gênero, diversidade, corrupção. Então, questões que realmente têm dividido a sociedade e que as pessoas entendem que as marcas têm que ajudar ativamente a fazer com que essas causas ganhem força e ganhem relevância na sociedade. E o que é interessante é que essa propensão para consumir pela primeira vez é 7 vezes maior nesse público do que num público que é mais indiferente, né? Que é mais espectador. 56% deles compra apenas dessa marca, compra com mais frequência, compra antes, permanece fiel. Quer dizer, esse é o consumidor ideal que toda marca deseja, né? E 2 vezes mais do que os espectadores. Recomenda, defende, critica os concorrentes. Então, a gente vai percebendo que, se você consegue estabelecer uma causa em comum com esse consumidor, você cria um laço de fidelidade, mas também um brand lover, um consumidor, um cliente que vai defender a sua marca, mesmo se você errar, né? Porque com a exposição que as marcas têm hoje, é muito difícil também que elas não errem. E com a confiança que hoje as pessoas têm nos seus pares, e a gente vai falar de alguns números nesse sentido, é importantíssimo as marcas terem brand lovers e terem consumidores que as defendam em situações de crise ou de dificuldade. E 22% pagará 25% a mais por uma marca que apoia o seu posicionamento sobre uma determinada questão. Então, também é um número importante, especialmente quando a gente está falando de Brasil, que atravessa uma crise política e econômica importante. Para finalizar, não vai consumir uma marca se ela se omitir sobre uma questão que tem a obrigação de abordar, 67%. Ou seja, não dá para ficar em cima do muro, é um número muito expressivo que exige esse posicionamento. Voltando ao índice que o Marcel nos apresentou, e é quase que uma questão lógica, quanto mais motivado por convicção, e também esse consumidor é mais comprometido e dedicado com as marcas, né? Então, a gente encontrou aqui uma fórmula de trazer esse consumidor para o lado mais poderoso desse índice e estabelecer a força desse relacionamento. Quanto menos envolvido, né, mais espectador, mais abaixo no índice ele fica. Então, de novo, ter uma causa, defender essa causa, ser um ativista de uma causa que os seus consumidores entendam relevante, é um dado muito importante, quase que fundamental, para você estreitar essa relação. E aí a gente tem aqui algumas macro-recomendações, são, na verdade, 3 macro-recomendações, vocês já viram na comunicação, de o que a gente faz, o que as marcas podem fazer para poder sair dessa ilha da indiferença e realmente passar a ter um relacionamento mais forte, mais estreito com os seus consumidores. A primeira delas é: não se aproprie de um tema
descubra a sua vocação, que foi um pouco que a gente falou daquela campanha da Pepsi. Quer dizer, não é simplesmente, agora é moda falar de diversidade, vou botar um comercial no ar com 2 rapazes se beijando. Não é suficiente. Isso precisa estar espelhado, precisa ser uma vocação daquela empresa. Né? Não é suficiente falar do assunto, expor o assunto, até porque as empresas estão muito expostas, e se aquilo não tiver ressonância dentro de casa, rapidamente vai se descobrir que aquilo é só uma campanha, que aquilo não tem dado real. E aí a gente levantou um pouco dos temas que hoje são importantes para o brasileiro. Em primeiro lugar, corrupção no governo, para dar um comparativo para vocês, globalmente é saúde, né? No Brasil, acho que saúde ficou em 11º lugar. Você vê que... E a gente que achava que, né, que o importante era ter saúde, o resto a gente corre atrás. Né? Agora a gente está precisando de um monte de coisa, até antes da saúde aqui. Então, a primeira, corrupção no governo. Segunda, igualdade de gênero. Regulação ambiental, política econômica, que tem, enfim, muita relação com o primeiro. E as questões de privacidade. E aí, quando a gente diz que não é só agora, então eu vou fazer uma campanha e que eu sou contra a corrupção. Não é suficiente, né? O que as marcas precisam analisar é o quanto essa causa está refletida no ambiente físico da marca, como os produtos dela são feitos, na relação com funcionários, com clientes, nas comunidades onde ela opera. É aqui que está o segredo para você, marca, encontrar a sua vocação. E não importa que ela seja a mais importante para os brasileiros, né? Lógico que é importantíssimo que você não seja uma marca corrupta, né? Mas esse não necessariamente precisa ser a sua causa, a sua bandeira. Né? O importante é que você tenha uma bandeira e tenha uma causa que tenha relevância para a sociedade, para que a sua marca tenha uma mensagem que vá além de eu comercializo produtos e serviços e quero lucrar com isso. Isso é insuficiente, né? O consumidor quer mais. E aí a gente trouxe um pequeno videocase de uma marca que trabalha com a gente e que a gente fez com eles um trabalho bem interessante para encontrar a sua convicção, que é o Sonai Serra Brasil. Que é muito difícil, né? A gente está falando de shopping centers, então muito vinculados a preço, a shopping centers segue o mesmo padrão. Então, como um ambiente como aquele pode encontrar uma convicção e encontrar uma conversa junto com a sua comunidade. Aí a gente tem um case aí desse início. Né? As marcas estão começando, está tudo muito... Estamos falando de um movimento dos últimos 5 anos, mais intenso nos últimos 2. Né? 5 anos atrás, pouco se falava de causas, especialmente em comunicação. Né? O máximo, as empresas tinham lá no seu site a aba responsabilidade social. Né? E era uma questão muito mais assistencialista do que uma verdadeira atitude em relação à sociedade. Então, isso está se transformando e algumas empresas estão se testando e encontrando o seu lugar. É você? Com sorteios de carros e cupons durante todo o calendário promocional. Em parceria com a Edelman Significa, os 10 shoppings da Sonai Serra Brasil começaram a transformar esse cenário. Primeiro, conectando o shopping com a cidade e as comunidades. Segundo, colocando pessoas e suas histórias no coração da estratégia. No Dia das Mães 2016, os álbuns de família dos frequentadores de cada shopping foram o centro da comunicação e influenciadoras locais amplificaram as conversas. Em 2017, a campanha Irmãs trouxe o tema do julgamento entre mães para a discussão. Criada em colaboração com Ellen Ramos, do canal Hell Mother, envolveu o público em uma causa atual e foi considerada pelo portal Exame uma das 6 mais emocionantes ações de Dia das Mães. Em junho, o Dia dos Namorados virou o Dia do Amor. A mensagem "de todo jeito, de todo tipo, celebre o seu" promoveu a diversidade e ampliou o significado da terceira data mais importante do ano. A receptividade foi tão grande que o Dia do Amor voltou em 2017 com novas histórias. Expandir as fronteiras dos shoppings. Transformar espaços de compras em lugares de experiências. Ter o olhar voltado para o social. Contar histórias reais que emocionam.
e promover temas que nutrem laços a longo prazo. Isso é criar com propósito. Uma campanha que vale a pena a gente pensar, que eu achei muito legal e por isso que eu tô nela. Eu aceitei estar nela porque eu acho isso muito relevante, muito importante. Há 2 anos nós trocamos de agência e fomos trabalhar com a Edelman Significa em busca de valorizar um propósito que consiste exatamente em a gente utilizar mensagens atuais que fazem parte da vida das pessoas como um discurso na nossa comunicação principal. E pouco a pouco as nossas campanhas vêm ressignificando o papel do shopping center na vida da comunidade. É muito bom quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com um cliente que questiona o tradicional, né? Que se aventura a fazer comunicação de uma forma diferente, né? Colocando as pessoas no centro da estratégia, tendo um olhar cuidadoso para as questões sociais, olhando para as comunidades, e disso tudo a gente tira as melhores histórias possíveis. 2 anos de campanhas. Mais de 90 milhões de frequentadores impactados ao ano. E a certeza de fazer dos shoppings um lugar aberto, que constrói vínculos e deixa sua marca na sociedade. Há muitos anos, a comunicação de shopping centers segue o mesmo padrão, com sorteios de carros e cupons durante todo o calendário. A segunda recomendação, e vocês vão ver que elas se entrelaçam, né? Elas não são, uma puxa a outra, né? Não compartilhe apenas pontos de vista, tenha atitudes. Ou seja, de novo, não basta a gente falar, tem que agir antes de falar, né? E nesse sentido, a gente tem alguns indícios aí de como que a marca pode fazer isso. Então, ela tem que fazer dedicando tempo, ela tem que estar comprometida com essa causa e ela tem que influenciar. As pessoas entendem que as marcas são grandes influenciadoras junto a governo, instituições, para fazer com que as coisas mudem, né? Elas têm um poder de influência muito maior do que o cidadão sozinho. E ela também quer que a marca evidencie essa causa na relação com fornecedores, na sua publicidade, na relação com funcionários e na própria maneira como ela produz os produtos que ela fabrica ou os serviços. E o outro dado interessante é que existe um reconhecimento por parte desse consumidor em relação às atitudes institucionais dessa marca, ou seja, a gente sempre tinha muita dúvida, tal marca tem uma causa institucional, o quanto isso agrega para o produto, o quanto isso me mobiliza no ponto de venda para eu comprar ou não o produto que é daquela marca institucional. Isso tem ressonância em 74% do público envolvido, 76% no público mais dedicado e 86% no comprometido. Ou seja, as pessoas conectam, sim, né, a marca de produto com a marca institucional e elas confiam na marca institucional com a qual elas se identificam, né. E a gente trouxe aqui um case também que fala um pouco dessa atitude, é um case de Neve, que eu acho que é uma marca que também está começando a atuar nesse aspecto de causa e aqui sim agindo de fato antes de comunicar. Se você chegar numa solução bem legal, vai sair para milagres no mundo inteiro. É o higiênico da higiene para as pessoas. Ao gerir pedreiro, gerir obra e criar o projeto.
acho que, na verdade, mais que um banheiro, está me entregando uma coisa mais humana. Estou muito feliz por ver o sorriso no rosto de cada um deles. Estou muito realizado. E você vê que não necessariamente isso vira conteúdo de comunicação, né? Aqui, de novo, nem todo conteúdo de causa necessariamente tem que virar uma bandeira de comunicação, né? E algumas empresas ainda têm feito o contrário, nem tem a causa de fato e já fazem ela se tornar uma bandeira, né? Então, esse projeto de neve, por exemplo, foi um projeto piloto realizado no ano passado. Possivelmente vai virar, sim, tema de comunicação, né? Metade de nós foi um tema de comunicação. A gente fez uma campanha de alerta, né, para as pessoas. Vocês sabem que metade do brasileiro não tem saneamento básico, né? Mas, de novo, não é suficiente fazer o alerta. É preciso que as marcas comecem a atuar. E foi muito essa nossa recomendação também. Então, esse é um começo de um projeto que deu certo em Milagres, nessa cidadezinha do Maranhão, e que agora a gente espera que nos próximos anos a neve consiga replicar ela para muitos outros lugares no Brasil. Para fechar, não se limite a iniciar uma conversa, convide a agir. A questão da cocriação, do consumidor querer estar ao lado da marca, o consumidor mais comprometido, ele querer se envolver mais, já é uma tendência que a gente vem sentindo há alguns anos para cá. E quando a gente fala de causa, a história não é diferente, né? As pessoas querem se envolver em causas, elas são muito céticas, elas têm dificuldade em saber qual é e como qual é a causa certa, e o quão confiável ou quão eficiente vai ser aquela atuação dela em relação àquela causa. Então, ela tem muita expectativa também nesse espectro com as empresas, para que as empresas as ajudem a fazer com que a sua bandeira seja uma bandeira que vai dar resultados, e por identificação também ajude a falar assim, não, essa é uma causa que está correta, essa é uma causa da qual eu quero fazer parte, pela qual eu quero agir junto. E quando a gente fala do agir junto e do poder do indivíduo, e isso, vocês perceberam, permeou muito o estudo todo, traz um número muito importante, que, de novo, é resultado também do advento das redes sociais, que é o nível de credibilidade das pessoas em relação a outros stakeholders. Então, hoje, de novo, estamos falando daqueles que compram por convicção, a maior credibilidade está em pessoas como eles, nos seus pares. Então, o fato da marca trazer pessoas, trazer brand lovers para junto, que defendam a sua marca, que falem sobre a sua marca, que conheçam a sua marca, ainda é o maior patrimônio, tem muito mais força do que os especialistas, do que as próprias empresas, do que celebridades. Então, assim, o que o meu par fala sobre uma marca é o que tem mais importância. Então, é preciso que as marcas realmente invistam nessas relações com as pessoas, porque elas são, hoje, uma mídia poderosíssima, né? E não é à toa que influenciadores e micro-influenciadores vêm ganhando cada vez mais poder. Eles são os que melhor representam exatamente os pares, né? São as pessoas como eu, que eu me identifico, né? Ainda assim, quando ela quer se informar sobre o ponto de vista de uma marca, então, nem só de influenciadores e pares vive o mundo, ainda em jornais, revistas e TV, on e offline, que eles têm como primeiro, né, em termos de credibilidade. Então, eu me informo lá e eu converso aqui e ratifico a minha opinião.
jornais, revistas e televisão em primeiro. Em segundo, conversas com amigos e familiares, ou seja, voltam aqui os pares. Clientes da marca nas mídias sociais e a publicidade da marca em quarto lugar. Então, isso também é que a gente muitas vezes recomenda às marcas. Precisa rever, né? Precisa investir mais em earn brand, precisa investir mais em conteúdo, precisa investir mais em reputação, precisa investir mais em pessoas, em brand lovers, precisa investir mais em digital e na relação, nas conversas no ambiente digital, e talvez ter uma nova proporção em relação à publicidade que vem perdendo importância no mix, né? A publicidade continua sendo muito importante, mas ela não pode mais ser o único veículo de comunicação ou o principal veículo de comunicação entre pessoas e marcas. Ops. Está entrando um case de Porto. Eu tenho uma notícia espetacular. Chegou uma associação chamada Campos Elíseos Mais Gentil. É uma associação para cuidar do bairro. Então precisa da sua ajuda para identificar as coisas do bairro, certo? Você olha, olhe no seu bairro, vocês vão passando pelo bairro, vão vendo os problemas do bairro. Lixo na calçada, bueiro entupido, luz que não está funcionando, reclama na associação. A associação chegou para ajudar vocês a achar quem é que resolve isso. Além de tudo, ela vai lá atrás da prefeitura, dos órgãos competentes, ela manda arrumar, reclama e ainda dá retorno para vocês sobre o que está acontecendo. Para funcionar, precisa que vocês ajudem, que vocês vão lá e reclamem. Olha, gente, vocês estão com a parte fácil, é só lá reclamar. Eu achei uma maravilha. Vai ser muito bom, eu mesmo vou procurar sempre. Tudo que eu ver de errado, eu vou atrás. Pode esperar. Eu pego meu tablet e mando e-mail para vocês. E passo para uma turma todinha, da turma lá da Rio Branco, lá da Rua das Palmeiras, da São João, tudo vai receber, isso eu garanto para vocês. E assim, eu acho que a gente deve mesmo atrás e reclamar, conversar, entendeu? Mesmo se não for por telefone, por meio de contato, e-mail, eu acho que a gente deve sim atrás disso. E é bacana o que vocês estão fazendo, eu apoio. Eu achei muito interessante, porque as pessoas precisam ter onde reclamar. E como se você vai direto na prefeitura, eles não resolvem, ter uma associação, alguém que intervenha, vai ser muito mais fácil. Gente, importante. Para transformar nesse bairro, precisa da participação de vocês, tá bom? Então, por favor, ajude a gente a melhorar o bairro, tá bom? Tem que ter uma união total de quem está participando. Para conseguir alguma coisa só com união, né? E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foge de mim. Nem sempre precisa ser uma causa universal. Às vezes você começa pelo bairro para expandir, né? A gente fala, né? Como conquistar lá para depois o mundo. Foi o caso da Porto, né? Ela entendeu que ela tinha uma grande responsabilidade. Ela está centenária praticamente ali em Campos Elíseos, um bairro que já foi um bairro incrível, né, de São Paulo, e hoje ali no meio da Cracolândia. Então eles resolveram começar com a associação ali, e é um projeto que já deve se expandir para outros bairros de São Paulo. Então, o presidente da Porto esteve aqui na terça-feira, trouxe uns números super interessantes também de resultado. O videocase deles não traz, mas que o que eles conseguiram já de melhoria em poda de árvore, em calçamento, regularização da retirada de lixo, porque é aquilo que o consumidor fala, a empresa tem o poder de influenciar muito mais que o indivíduo. O indivíduo vai lá e reclama, não tem solução, a empresa
tem uma força junto aos órgãos públicos e consegue ter muito mais efetividade. Um dos números que eu me lembro é que 84% dos casos que foram levados à prefeitura foram resolvidos nos últimos 3 meses. Então, é um número muito alto. A gente sabe o quanto hoje os órgãos públicos são, em grande parte, ineficientes em relação àquilo que a gente demanda. Então, e aí a Porto chamou a comunidade a coparticipar, e isso gera um ciclo super virtuoso, né, entre a marca e a comunidade. É isso. Akira, agora é com você. Deixa eu te dar um microfone para você contar para a gente um pouco do seu ponto de vista. O que você acha que tudo isso impacta a vida das marcas e da sociedade? Alô? Funcionou. Bom, então, Dani, obrigado pela apresentação. Marcelo, obrigado pela apresentação. Formalmente, bom dia, então, aos que estão aqui presentes e aos que estão online. Eu abro meu discurso primeiro parabenizando o estudo, não apenas o evento, mas o estudo. Teve uma seriedade, eu participei, a Luísa me explicou um pouquinho de como que foi o estudo. Há muita seriedade por trás desse, porque às vezes quando aparece só o número, dá a ideia de que alguém chutou um número, aparece... Não, o estudo ele é muito sério. E entendo que tem algumas... Eu sou professor na área de estratégia, inovação, empreendedorismo. Então, a visão que eu vou trazer é um pouco de como é que as empresas, como é que as organizações podem pegar esses números e tentar, eventualmente, levar para a sua realidade organizacional. Eu trouxe 3 pontos. O primeiro ponto, ele tem a ver com um pouco da discussão sobre qual é o papel das empresas na sociedade. E já de longa data existe uma discussão muito grande sobre qual deveria ser o papel da empresa, das organizações na sociedade. Aí eu estou falando das organizações com fins lucrativos. Óbvio, não existem as organizações sem fins lucrativos. Não, mas não, vamos pegar as organizações com fins lucrativos. E alguém me diria, professor, mas é óbvio, as organizações com fins lucrativos têm como objetivo ganhar dinheiro, fazer dinheiro, make money. Já existe uma vertente na academia, e isso a gente começa a perceber, acho que os 3 exemplos que foram trazidos aqui mostram um pouco do que eu quero falar para vocês, que cada vez mais as empresas estão reconhecendo que não é apenas uma questão de apenas ganhar dinheiro. É claro, objetivo fim vai ser, mas hoje já existe uma discussão muito interessante sobre, será que é ganhar dinheiro a qualquer custo, como foi no passado, e a gente sabe muito bem disso, explorando o meio ambiente, explorando as pessoas, será que é ganhar dinheiro a qualquer custo? Então, parte do que a gente discutiu hoje sinaliza na direção de que talvez não seja esse caminho. Então já existe uma vertente falando que não é apenas ganhar dinheiro a qualquer custo, mas ganhar dinheiro tentando trazer um equilíbrio entre os vários stakeholders. Que aí são funcionários, clientes, a sociedade, o meio ambiente, o governo, e aí vai. Então esse é um ponto interessante. Até eu vejo uma mudança comportamental em alta gestão, estou falando C-level, alta diretoria, no sentido de entender que o papel da empresa não é apenas ganhar dinheiro a qualquer custo, mas ganhar dinheiro também tentando trazer esse equilíbrio entre vários stakeholders. Então esse é um ponto relevante, essa mudança um pouquinho de paradigma, principalmente da alta gestão, entendendo que não é simplesmente uma questão de ganhar dinheiro a qualquer custo. E os resultados mostram que talvez seja até uma conjuntura mais forte aqui no Brasil, seguramente no sentido de que estamos passando por umas situações de desacreditar em relação às instituições. Eu acho que isso é muito forte. Óbvio, isso tem um rebate econômico, não apenas político, mas um rebate econômico bastante imediato. E quando existe esse tipo de cenário, quando as pessoas ficam um pouco mais descrentes em relação às instituições, aos órgãos públicos, enfim, o meu problema não é resolvido, depende do governo, depende do governo, é burocrático, não consigo resolver. A gente pode entender isso do lado das empresas também como uma oportunidade. Que nem foi colocado pela Dani, a questão é, bom,
será que as marcas elas podem, em parte, assumir esse papel? Esse é um bom questionamento, porque, em boa medida, se a gente entender qual é o objetivo da empresa, tá lá, não necessariamente. Não necessariamente a marca precisa assumir, claro, algumas estão trabalhando nesse sentido, mas não necessariamente a marca precisa assumir. Então vou beneficiar ali o meu entorno, tem uma fábrica em algum lugar, vou contratar as pessoas da comunidade. Se fizer isso é bacana, mas será que precisa fazer? Então, ou seja, isso é um negócio que, assim como, sei lá, uma declaração de imposto de renda que é obrigatória, isso precisa fazer. Mas será que essas outras ações é parte da empresa fazer isso? O que eu tenho visto também de alta direção, felizmente, pegando esse contexto Brasil, entendendo um pouco que algumas marcas elas estão conseguindo reconhecer que algumas dessas, o que a Dani chama aqui de causas, elas estão conseguindo se apropriar de algumas dessas causas e dizer, sim, eu me sinto responsável por ajudar a sociedade nesse assunto especificamente. E o que a gente tem percebido é que, em termos de brand, em termos de reforço da marca, reputação, de trust, isso tem um efeito positivo muito grande. Justamente porque nós, cidadãos comuns, nós nos sentimos muito distantes do poder público. E de tudo que está acontecendo cada vez mais, né? Realmente parece que aquele que está no poder público não nos representa como deveria representar. Então, de repente, as marcas estão conseguindo olhar para esse espaço, para esse vácuo que está sendo deixado, e estão conseguindo se apropriar de algumas coisas dessas em termos de trust, em termos de reputação, isso tem sido muito forte. Talvez uma evidência do que eu esteja falando para vocês é uma parte do que a Dani nos apresentou, lá da pontuação Brasil comparativamente a mundo, né, e outros países. A gente percebe uma tendência de que do lado em que nós temos as pessoas mais afeitas às marcas, a gente percebe uma tendência de países, vamos colocar aqui entre aspas, países emergentes. E se a gente pegar aqueles países emergentes em termos de consumo recente e tal, as instituições, inclusive governamentais, ainda estão em rearranjo. Mas se a gente pegar a cauda direita, então quando o número começa a cair, ou seja, cada vez menos pessoas afeitas ali à questão da marca, né, os brand lovers, a gente vai perceber que existe uma tendência para os países mais, digamos assim, desenvolvidos, mais estabilizados em termos de política. Significa dizer, o Brasil, então, estando aí do meio para a esquerda, os gestores das empresas podem enxergar nisso uma grande oportunidade. Como que eu me aproprio para tentar estar mais próximo desse meu cliente, já que esse meu cliente, esse consumidor, esse usuário, ele, de alguma maneira, ele se sente desamparado, ele vê que as instituições não estão funcionando bem. E aí, a questão que surge é, como? Então, como é que eu, empresa, posso tentar chegar mais proximamente? Será que é sempre que eu preciso me posicionar em todas as causas? A Dani deu aqui algumas dicas, não são todas as causas, eventualmente a empresa vai buscar aquelas com as quais ela tem a maior vocação. Mas tem uma pergunta que é o seguinte, posicionar-se tem a ver com fazer escolhas e, portanto, aquela escolha, você vai dizer que você está mais para um determinado público. E, naturalmente, você vai ter gente que, eventualmente, se posiciona do outro lado do balcão. Então, tomar essa decisão também tem um risco associado do ponto de vista da gestão, que é dizer o seguinte, estou ciente dos riscos, esses riscos podem me levar mais proximamente a um cliente, a um usuário, um consumidor, mas, eventualmente, eu tenho que ter ciência de que estou abrindo mão de outro bloco aqui, que posiciona-se, por exemplo, de forma contrária. Então, tem um risco associado. Esse risco, ele precisa entrar na conta ao se decidir, a alta gestão, ao se decidir, se posicionar, esse risco precisa entrar na conta. Então, assim, que nem a Dani colocou, consigo fazer um negócio em que 100% da sociedade vai ficar contente comigo? Eventualmente, em vários desses cenários, não, porque são questões, naturalmente, intrinsecamente polêmicas. Então, esse é um ponto interessante. Esse risco do negócio, ele precisa estar em conta ao se tomar uma decisão dessa. E eu deixo aqui para a minha parte final uma discussão, uma reflexão que na academia já é muito forte
há vários anos. Tem alguns estudiosos, e tem um em particular que é o Chesbrough, ele também fala muito fortemente disso, o Christensen, ele fala muito fortemente disso, que é o dilema do inovador. E lá ele coloca o seguinte, que tem algumas questões, que quando essas questões são resolvidas, então tanto o Chesbrough quanto o Chesbrough e o Christensen, eles colocam que quando essas questões elas são resolvidas, as empresas elas se tornam naturalmente mais competitivas e mais inovadoras. E eu trago umas dessas questões, né? Ele fala de processos, ele fala de recursos e principalmente ele fala de valores. Que é um tema super batido no mundo organizacional, aquela definição de missão, visão, valores, né? Quando a gente fala de estratégia, né? Missão, visão, valores, isso precisa estar bem estabelecido, tal. Aula número 1, né, de estratégia empresarial. E quando a gente olha para essa questão valores, tem uma questão assim muito delicada que, em particular, o Christensen ele coloca, que é o seguinte: por que é importante a empresa definir bem os seus valores? E valores estão associados aqui às causas, conforme a Dani nos traz. Por que valor é algo importante? Não é apenas para ficar na parede, né? Tá, missão, visão, valores, bonito, tá, vamos ler, é bonito, mostra para o cliente, é bonito. Não. Valores, a definição clara de valores é importante porque a alta gestão consegue dizer para os seus colaboradores, para os seus funcionários, qual que é a prioridade que eles precisam ter ao tomar decisões. Então vamos supor, o objetivo fim da empresa é ganhar dinheiro, tal, bacana. Vamos supor que nós tenhamos duas decisões. Uma é construir uma planta industrial, e essa planta industrial vai custar para a gente 10 milhões de euros, tá? Beleza. Tem uma outra decisão, a planta industrial, ela vai custar 12 milhões de euros, e é mais caro, obviamente, mas ela preserva o entorno, ela tem uma preocupação ambiental. Quando os valores estão muito bem definidos na empresa, o tomador de decisão, ele não tem dúvida sobre qual é a decisão que ele precisa tomar. Então, se numa empresa, e aí não estou entrando no mérito se é certo ou errado, mas se uma empresa tem como seu principal valor ganhar dinheiro a qualquer custo, a decisão é inequívoca. Vamos construir a planta industrial mais barata, 10 milhões, pronto, está construído. Se, por exemplo, o meio ambiente, essas questões de sustentabilidade estão fortemente presentes nas questões dos valores dessa empresa, a decisão novamente é inequívoca. Vamos optar por 12 milhões, mas sabendo que aquilo vai respeitar, aquela decisão vai respeitar os nossos valores. Então, quando a Dani nos traz essa importância, né, das marcas estarem conectadas com esses valores, é nesse sentido. Então, a alta gestão tem que olhar para esses valores e dizer, como é que eu consigo agora permear, a palavra que eles usam é permear isso, e pense em organizações multinacionais, grandes, com milhares de funcionários. É difícil você fazer permear esses valores dentro dos seus colaboradores. Tá? E esse talvez seja um dos grandes desafios da alta gestão hoje. Como fazer esses valores, não apenas definir os valores, mas como fazer esses valores estarem aí realmente intrínsecos aos colaboradores da instituição. Então, são esses 3 pontos que eu trago para a nossa reflexão sobre o mundo corporativo, tá? E como que esses números, de alguma maneira, trazem essa reflexão para a alta gestão. Tá? Sim, inclusive, Dani, acho que já até temos uma dúvida, podemos já abrir, não? Para a parte de perguntas e respostas. Bom dia, Luiz Roberto Serrano, do Valor Seminários. Eu tenho 2 questões. Uma que me chamou a atenção naquela curva da adesão a essas práticas. Por que o resultado é tão grande na China, um país de meio livre mercado e um sistema autoritário? Por que marcas ali ganhariam tamanha confiança dos consumidores? E na outra ponta, por que na Europa e nos Estados Unidos o engajamento é bem menor do que nos países em desenvolvimento, como foi mostrado aí? Posso? Aí, óbvio, é um pouco da minha percepção em relação a como que é a questão política, a questão de consumo nesses países. Tá? Talvez mereceria até um estudo qualitativo para a gente ter essas respostas mais claramente.
Minha percepção é no seguinte sentido. Países mais emergentes, a gente pode ter um efeito que é emergência em termos de consumo. Então, são países que estão descobrindo o consumo agora e, de alguma maneira, descobrir o consumo, isso é do ser humano. Né? Quando a gente descobre alguma coisa, abriu alguma coisa nova, vamos experimentar, isso é do ser humano. E existe um momento ali de fascínio. Poxa, olha, um negócio novo, bacana. A minha primeira experiência foi bacana, tal. Especificamente no caso da China, que é a sua pergunta, de novo, eu não tenho, né, parentes na China, não sou descendente da China. O que a gente conhece é o que a gente vê na mídia. Mas fazendo um pouco da reflexão, uma comparação, Europa, Estados Unidos, Brasil, China, eu também enxergo que, assim como nós temos no Brasil, neste momento, um certo distanciamento, e aí vocês vão me entender, um distanciamento do cidadão comum em relação ao governo. Claro, mas vocês vão falar, mas lá é muito autoritário e tal. Talvez por isso esse distanciamento do cidadão comum em relação ao seu governo. Então, pelo mesmo motivo elencado anteriormente, eu arrisco dizer que, ao perceber esse distanciamento um pouco maior, e talvez por um segundo motivo, que é esse fascínio em relação ao consumo, talvez as marcas ganhem, né, nesses países mais à esquerda, essa importância, essa fidelidade. Tá? Você quer complementar, Dani? Eu acho que basicamente a análise que a gente fez foi essa. Os Estados Unidos, estranhamente, está no bloco brasileiro esse ano. E acho que isso tem muito a ver com o efeito Trump, né? E a gente entende que os países europeus que estão mais à esquerda, né, a relação dele, na verdade, a expectativa deles em relação às marcas é menor, porque as expectativas dele em relação ao governo são grandes e são bem atendidas. Então, por enquanto, exato, por enquanto. Daqui a pouco vai estar todo mundo aqui, vai pender tudo. Mas a análise é essa, até porque o estudo é do começo do ano, né? Talvez se a gente fizesse agora novamente, pudesse ter algumas mudanças, sim. Né? Assim, Inglaterra, Alemanha, enfim, últimas evoluções aí, própria Espanha, enfim. O mundo está numa... É muito interessante isso, que ano a ano as coisas têm mudado muito mais rapidamente do que em pesquisas que a gente fez anteriormente. O próprio Trust mostrava dados, né, de evolução, de algumas tendências, e agora a gente sente mudanças muito mais drásticas de um ano para outro em relação aos países e aos comportamentos. Só também para complementar, porque a gente fica falando de causas e a gente tem uma certa tendência a achar que são as causas que a gente compartilha também, né? A gente não entra no detalhe da causa. Então, é a causa particular de cada um, né? Então, a gente não tem condição de saber por que é que ele se empenha mais quando ele se identifica. Mas a gente sabe que existe essa intensidade, né? Então, fica difícil de detalhar nesse nível, mas é certamente isso, é a realização pelo consumo, é uma experiência de vida diferente, que tudo aquilo foi proporcionado, talvez, por essa mudança de mercado fechado para semiaberto, vamos dizer assim, e o que trouxe aquilo de mudança na vida dele. Então, essa memória recente talvez pese bastante ali naquele cenário. Quem mais? Eu tenho uma pergunta, professor. A gente, na terça-feira, quando a gente fez a prévia, a gente estava com o pessoal do iFood aqui, e ele levantou uma questão interessante, que é a questão das startups. As empresas que já nascem nesse novo momento, já nascem muito baseadas em causa, né, até porque refletem muito a gestão de uma geração diferente da geração, né, das grandes empresas que hoje estão atuando no mercado. Queria que você nos ajudasse um pouco nesse paralelo. As empresas que não virarem cabeça de startup vão morrer daqui a 10 anos, é verdade essa ameaça? As startups só são assim porque estão iniciando e têm muito menos compromisso com acionistas do que as grandes empresas têm de fato? O que é mito, o que é verdade? Essa é uma pergunta interessante. Ela é recorrente porque o tema startup está muito na moda. Quando a gente fala de inovação, empreendedorismo, é um tema que está muito, muito na moda. Inclusive, existem alguns estudos já dizendo que a lógica de funcionamento de uma startup é muito diferente de uma empresa, entre aspas, tradicional, convencional.
Mas eu arrisco dizer que não é a lógica de funcionamento, porque a startup está ali, em boa medida, e eu já fiz, né, pesquisa, por exemplo, com donos de startup, e eles falam, não, eu abri minha startup para ganhar dinheiro. Então a lógica de funcionamento não é, assim, é o que muda. A grande questão é o porte e a flexibilidade dessas empresas em relação às empresas, entre aspas, mais tradicionais. Então é como se a gente comparasse um grande cruzeiro no mar, que tem lá a sua rota, até para a gente mudar essa rota fica mais difícil, comparado com botes que são rápidos, menores, lanchas que sejam, né, rápidas, versáteis. É um pouco dessa comparação. Então, as empresas mais tradicionais, elas naturalmente têm mais dificuldade, e de novo, não estou entrando no mérito se é certo ou errado, se é bom ou ruim, mas pelo porte delas, é mais difícil você conseguir mudar de rota. As decisões são mais demoradas. Né? Embora os recursos sejam mais abundantes, as decisões elas são mais demoradas. E já na startup, não. É tudo para ontem. Até porque nós estamos falando, em geral, de uma geração mais jovem. Vamos fazer isso, tal, já vamos colocar a mão na massa. As decisões elas são muito rápidas. De novo, com os trade-offs todos. Tem um lado bom, tem um lado ruim. Então, essa versatilidade, essa flexibilidade é extremamente positivo. Por outro lado, startups ainda têm limitação de recursos. Então, os recursos são limitados comparativamente a uma empresa maior. Então, aí é uma questão de trade-off. Se vai mudar, né, a mentalidade das grandes empresas e se elas não se adaptarem, vão sumir nos próximos 10 anos. Provavelmente não. Nos próximos 10 anos, talvez 12, talvez. Mas nos próximos 10, provavelmente não. Porque, em parte, algumas dessas empresas, eu já vejo algumas dessas empresas, eu não vou citar, né, nomes de empresas, mas eu vou citar o exemplo. A área de inovação de uma marca de saúde aqui da cidade de São Paulo, muito conhecida, quando vocês pensam num desses hospitais, né, né, vem lá os políticos, celebridades e tal, né? Uma dessas marcas, né, de hospital. não pode. Na área de inovação desses caras, outro dia eu estava conversando com o diretor de inovação deles e ele dizia para mim, Akira, uma das coisas pelas quais eu fui convocado aqui para essa empresa é justamente trazer essa visão do pequeno, dessa startup, para uma organização que já é tradicional, que tem um brand tradicional, importante, reconhecido. Uma das minhas missões é essa. Então, ele passou, 2 anos investigando no Brasil tudo que estava sendo feito em termos de medicina. Que startups estavam surgindo em termos de medicina? E ele falou que o grande desafio dele estava sendo justamente criar essas parcerias, porque ele via que a velocidade dessas startups precisavam ser apropriadas. Então, felizmente, eu vejo esse tipo de movimento de tentar trazer essa agilidade por meio, por exemplo, de joint ventures, em alguns casos. E aí eu perguntei para ele, mas como que é o modelo? Né? Vocês compram a startup? Daí ele me disse, não, em certos casos, sim, a gente acha estratégico, nós vamos comprar, mas deixa operando na maneira de startup. Em outros casos, nós vamos entrar como joint venture, nós vamos entrar como sociedade. Então, o desafio dele tem sido justamente esse, mapear no Brasil, na América Latina, o que está acontecendo em termos de medicina, a pesquisa primária, putz, mas faz sentido, tal, vamos monitorar. Então esse era o desafio dele, trazer essa agilidade para uma empresa que é o cruzeiro lá, né, mais estável, grandão, né, com recursos. Eu acho que esse balanço vai possibilitar as empresas tradicionais maiores conseguirem se reinventar. Muito bom. É um tema muito na moda. Nada, vocês estão muito quietinhos, que absurdo. Eu estou cheia de dúvida, eu agora vou perguntar para o Marcel. Vocês não perguntam, eu pergunto. A gente tem visto, Marcel, que tem havido mudanças muito importantes na maneira como as pessoas formam opinião. Né? Nos últimos anos, o Trust traz isso e o próprio Earn também traz isso. E a questão dos algoritmos, especialmente no Facebook, né, não influencia isso também? A gente está criando um pouco essas bolhas, né, só de pessoas que me likeam, e aí eu não acabo tendo cada vez menos acesso a uma opinião diferente da minha? Ou você acha que está bom em termos de polarização já? Não, é verdade. Assim,
dependendo do seu comportamento digital, de maneira geral, né? Que fica muito fácil de pegar esse exemplo do Facebook, todo mundo percebe bem. Você vai clicando, primeiro, as páginas que você curte, né? Então, você já faz ali uma curadoria do que você quer receber. E aí, mais os amigos com quem você se relaciona mais. Normalmente, a gente tem afinidade, né? Intelectual, ideológica, cultural, musical, enfim, tudo. E aí você vai acabando... Oi? Isso, você faz uma curadoria muito específica e você tende a receber conteúdo sempre com um direcionamento similar. Mas também, assim, não dá para dizer que as bolhas nunca existiram, né? A gente cresce num bairro, geralmente as pessoas são parecidas, mesmo tipo de renda, vai no mesmo tipo de escola, e aí só as pessoas que conseguem entrar numa faculdade X, elas tiveram o mesmo tipo de criação. Então, assim, claro que é mais fácil você encontrar pessoas mais diferentes nos ambientes, vamos dizer assim, físicos, mas as bolhas sempre existiram. O que acontece agora, na minha opinião, é que porque a gente consegue ter acesso a opiniões de outros que são iguais às nossas, a gente se sente validado. Então, por pior que seja a minha opinião, eu conheço 500 pessoas que concordam comigo, então eu devo estar certo. Acho que esse é a grande treta da polarização. Você tem páginas de notícias que não são 100% verdadeiras, e com grande engajamento, e aí aquilo vai ganhando áreas de verdade, né? Acho que esse é o principal problema do algoritmo, que, por outro lado, melhora a sua experiência também, né? Ele não é um vilão, absolutamente, assim, 100% vilão, né? Pela experiência de vocês na relação com os clientes, qual é o comportamento do C-Level diante dessa decisão de fazer algo nesse sentido, de se engajar em campanhas, coisas desse tipo? Quais são as áreas do C-Level que acabam sendo mais sensíveis? O marketing, alguma outra área? Olha, não te dizer, não pesquisamos, tá? Então vou falar muito da nossa experiência aqui. Cada vez mais a alta gestão está sensibilizada e percebendo que essa atuação por causa, por propósito, é importantíssima, e não é só no espectro final. 1 minuto? Nossa Senhora! Que pressão, né? E não é só até na importância aí com o consumidor. Aqui a gente fala muito de consumidor, mas aqui também no nível de retenção e atração de talentos, que é outro ambiente importantíssimo para o C-Level, né? Então a gente tem não só os consumidores muito guiados por convicções e por causas, mas você tem também os cidadãos como um todo. Então, para atrair e reter talentos, também é importantíssimo que a empresa tenha valores e atue segundo seus valores, e muitas vezes é dentro de casa que você tem essa primeira percepção. Então, e essa geração chamada Millennial é das mais sensíveis e é hoje, né, que compõe aí o grande quadro de funcionários das empresas. Então, eu tenho sentido a alta direção bastante sensibilizada, os marketings, de maneira geral, generalizando de fato, ainda tateando. Então, se a empresa tem uma causa, é mais fácil para o marketing. Quando não tem uma causa, meu Deus, vou criar uma, vou inventar uma agora. E isso normalmente dá água, né? E as áreas de comunicação, que trabalharam uma vida inteira tentando fugir de risco, a gente está entrando cada vez mais num ambiente onde o risco é inevitável. Então está muito difícil para os diretores de comunicação, né? A gente dizer para eles, não, a marca tem que se posicionar, a marca tem que dar uma resposta, a marca tem que ser atuante, tem que falar que é a favor disso e contra aquilo. Para as áreas de comunicação que sempre trabalharam a questão do risco, né? Ninguém pode falar mal de mim, ai meu Deus, isso é uma crise. Então está tendo que ter uma grande mudança de mindset. Você não vai mais poder ficar neutro e você vai ter que lidar com essa diversidade, com os haters, com aqueles que discordam de você, e trabalhar isso com tranquilidade, né? Que eu acho que hoje no Brasil a grande dificuldade que a gente está tendo é lidar com as diferenças
com tranquilidade, né, de que bom que somos diferentes, que temos opiniões diferentes. Se todos pensássemos da mesma maneira, provavelmente a gente estava numa ditadura, provavelmente a gente não estava pensando de fato. Então, eu acho que esse também pode ser um papel das empresas, educativo, né, de saber lidar com as diferenças e não ter medo de quem discorda dela, ou de quem vai deixar de comprar dela porque discorda. Com certeza, aquele que vai comprar por concordância, ou aquele funcionário que vai ficar porque se identifica, vão ter muito mais peso do que aqueles que, de repente, vão te abandonar por não concordarem com aquela causa, né? Então, eu sinto que está todo mundo se mexendo, cada um com seus desafios, né? Mas, como um todo, a gente sente bastante demanda aqui, a área de atitude de marca, que é uma área que a gente tem aqui. Hoje o Marco não está com a gente, que é o diretor da área. Tem tido mais demandas do que em anos anteriores, né? A gente sente no último ano uma demanda forte de empresas que querem estruturar toda a parte de política de patrocínio, rever identidade, valores da empresa e como transformar isso em ações reais. Então, a gente percebe uma mobilização já nesse sentido. E as startups, que já, como a gente estava falando, elas já vêm com esse DNA, já vêm com essa demanda desde o início. Você deixa? Meio segundo, não, meio minuto. Só em complemento, assim, corroborando que hoje eu vejo, por exemplo, C-Level muito preocupado não apenas com o consumidor, mas com retenção de talentos. Então, hoje, na área de gestão de pessoas, uma das coisas que tem chamado muita atenção é candidatos estão procurando as empresas e o diferencial na hora do candidato, aquele cara que é diferenciado, optar por A ou por B tem a ver com seus valores. Então, corroborando. E só queria colocar o seguinte, muitas vezes esse awareness, essa preocupação, essa consciência sobre alguma causa e tal, isso pode ser um diferencial para as empresas. Eu só quero dar um exemplo. Outro dia, só vamos pegar uma causa que é sustentabilidade, né? Amigo do meio ambiente. Outro dia fizeram uma pesquisa falando o seguinte, olha, tem aqui uma caneta, essa caneta custa R$2. Eu tenho essa outra caneta que custa R$3, mas ela foi feita de forma sustentável. Você compra ou você não compra? A resposta é de todos, não compro. Ué, mas como não compra? Tá, não sei o quê. Se custar R$2,50, você compra ou você não compra? Mas foi sustentável, ainda não. Mas quando a gente dizia lá para os camaradas, olha, tem essa caneta que foi feita, né, de maneira tradicional, custa R$2, essa outra caneta também custa R$2, só que ela utilizou práticas sustentáveis. Aí foi inequívoco. Aí o número é muito próximo de 100%. Tem uns indiferentes, mas o número é muito próximo de 100%. Então a gente começa a perceber que algumas dessas causas, cada vez mais em setores que estão tendendo para uma comoditização, esses setores estão utilizando essas causas, esses valores, para se diferenciarem. Infelizmente, alguns têm conseguido. Esse é o meu comentário. Gente, obrigada. A programação é extensa hoje, vai ter muita coisa ainda, outros workshops, pockets, experience. Espero que vocês aproveitem. De novo, obrigada por terem dividido essa manhã com a gente. E eu espero que vocês tenham tirado bom proveito. Os estudos estão no site, completos. Se vocês quiserem rever essa apresentação, ela está online no Facebook. Compartilhem e a gente se vê no decorrer do dia aí durante a programação. Qualquer dúvida, a gente está por aqui. Tá bom? Obrigada.